Oi, pessoal. Diante de tanta angústia, né, tanto medo, surge também uma necessidade de recomeçarmos aos poucos. Eu sei que vocês já se mostraram preocupados com os colegas que não têm acesso à educação à distância, não tem uma internet de qualidade, não tem recursos tecnológicos. Então, certamente, esses colegas eles não serão penalizados pelo fato de não conseguirem acessar esse material que nós estamos elaborando. Mas, se de alguma forma vocês tiverem como compartilhar uns com os outros, vai ser também muito importante. Então, lá durante o mês de fevereiro, a gente, ainda no IFES, todos juntos, a gente estudou conjuntos. E o próximo conteúdo, né, de acordo com o que a gente tinha combinado, é função. Mas o que é uma função, né? O que nós sabemos sobre função? Será que vocês já ouviram falar de função em algum momento? No ensino fundamental, talvez? Talvez lendo algum material? Será que vocês já se depararam com essa expressão, função, de uma maneira matemática? Então, nós poderíamos nos perguntar, por exemplo, quem inventou função? Quem criou? Será que função é uma criação de alguém? Será que foi descoberto por alguém, né? Já existia e foi descoberto? Então, se a gente tenta buscar aí historicamente, né, quem está relacionado, se algum pesquisador, algum gênio está relacionado a essa ideia de função, então, muito próximo ali no século XVII, a gente tem dois nomes muito importantes, eles usaram a ideia de função, que são Galileu e Isaac Newton. Será que como eles usaram? Será que eles já usavam o nome função? No século XVII, nós temos duas figuras importantíssimas, que são Bernoulli e Euler, e que, na verdade, aqui, né, de acordo com a história, com os apanhados históricos, a gente teria, pela primeira vez, a palavra função sendo utilizada. Bom, o que eu gostaria que vocês fizessem? Fizessem um apanhado histórico, tentasse resgatar essa carta, ou pelo menos essa história dessa carta entre Bernoulli e Euler, criassem, sei lá, uns desenhozinhos, uma história, uma historinha que representasse essa comunicação entre esses dois grandes matemáticos do século XVII, que vocês trouxessem para nós exemplo, pelo menos um exemplo do uso da ideia de função feita por Galileu, pelo Isaac Newton também, ok? Se a gente busca hoje, na atualidade, a definição de função, a gente vai encontrar provavelmente essa definição que está colocada aqui. Ó. Uma função f é uma relação. Essa relação ela é dada por uma regra, por uma lei. Essa lei necessariamente vai associar um elemento, que aqui a gente está simbolizando por x. Esse elemento está em um determinado conjunto, que está sendo chamado de A. Esse elemento x vai ser associado a 1 e somente 1. A gente tem essa condição aqui, que eu pego um elemento de A e ele é conectado, ele é associado a 1 e somente um elemento do conjunto B. Esse elemento do conjunto B, muitas vezes é chamado de y ou f de x. Né? Então, esse carinha aqui, ó, eu posso chamar de y, então x está se relacionando com o y, mas esse y também é representado por f de x. E muitas vezes a gente chama esse f de x de imagem de x.
Então, nós estamos aqui fazendo uma relação de um elemento que está no conjunto A com um elemento do conjunto B. E todo elemento, gente, a cada elemento do conjunto A, todo mundo do conjunto A tem que se relacionar com exatamente um elemento do conjunto B. Será que quando a gente lê, né, essa definição de função, a gente entende o que isso significa? Também poderia representar, não tão matematicamente falando, mas poderia pensar em função como sendo uma máquina que pega uma determinada entrada. Aqui eu tenho uma entrada também chamada de x. Essa máquina processa essa entrada e entrega uma saída. Vendo que está saindo da minha máquina? Então entra x e sai quem? Sai o x transformado, chamado de f de x. Tá? Então, função, hoje, muitas vezes, quando a gente vai buscar a definição, ela é dita como sendo uma regra que associa todo elemento de um determinado conjunto, o conjunto A. Na ideia de função, esse conjunto também é chamado de domínio. Então, todo elemento do conjunto A tem que ser transformado, tem que estar relacionado com um e somente um elemento do conjunto B. O conjunto B também, e depois a gente vai reforçar isso, esse conjunto B também é chamado de contradomínio, tá certo? Bom, quando a gente quer representar uma função, a gente normalmente utiliza uma dentre esses 4 tipos, essas 4 maneiras de representar. Então, nós às vezes recorremos a uma descrição meio que em forma de texto, que a gente fala que é uma descrição verbal. Então, a gente pode representar uma função criando um determinado cenário, um texto. A gente também pode utilizar números e relaciona as nossas medidas utilizando uma tabela. Muitas vezes também a gente representa a função utilizando a ideia de gráfico, que é uma representação gráfica, visual. E também é muito utilizado matematicamente a representação algébrica, certo? Então agora a gente vai passar para um exemplo aqui, que eu quero encher um balde. E para esse exemplo, eu vou utilizar as nossas 4 maneiras que eu acabei de falar. Então, eu tenho aqui um balde que eu estou supondo que tem uma capacidade de 42 litros, esse balde azul que vocês estão vendo aqui. Esse balde eu vou encher nessa torneira, e essa minha torneira ela tem uma vazão de 5 litros por minuto. Então, a cada minuto, 5 litros entram nesse balde. E eu vou supor inicialmente que quando eu coloquei esse balde embaixo da torneira, já tinham 2 litros de água dentro dele. E a minha pergunta é: quanto tempo esse balde vai ter que ficar aqui embaixo dessa torneira para ficar cheio, até ficar cheio? Então, quanto tempo será necessário para encher este balde? Bom, eu tenho aqui então um cenário, né, de um determinado balde que eu quero encher. Esse balde, quem vai encher, né, é a torneira. Essa torneira ela tem uma capacidade de colocar dentro do balde 5 litros de água a cada minuto. Então, assim, como uma primeira representação para nós, a gente tem aqui esse texto, né? Isso para nós é uma representação verbal. Então, dentre aquelas 4 maneiras de representar função, eu tenho esse texto, uma representação verbal. Eu também poderia falar sobre esse contexto utilizando uma tabela. Então, o que eu tenho aqui? Aqui está a minha figurinha. Eu diria que no instante 0, né, na hora que eu coloquei aqui o balde embaixo dessa torneira, ele já tinha 2 litros de água. No instante 1, o que acontece? Aqui eu tenho um errinho, ó. Aqui não é 5, né? Então, em 1 minuto, o que acontece no nosso balde? A torneira despeja ali dentro, em 1 minuto, 5 litros. Então, como já tinha 2, eu passo para 7.
Depois de 2 minutos, o que que acontece? Né? Mais 1 minuto aqui, ó, mais 5 litros são colocados. Então, se mais 5 litros são colocados, eu tinha 7, com mais 5, 12. No instante 3, 1 minuto após, né, meu ΔT aqui, ó, a variação do tempo, 1 minuto. Então, daqui para cá, mais 5 litros são colocados. Então, meu balde deixaria de ter 12 litros e passaria a ter 17. E no instante 4, eu tenho mais 5 aqui, 17 mais 5, 22. Pontinho, pontinho, né? Então, à medida que o tempo vai passando, a quantidade, o volume de água no balde vai aumentando também de 5 em 5 litros, ok? Uma outra maneira da gente representar essa situação, né, da variação do volume de água dentro do balde, seria a gente utilizar um gráfico. Então, aqui, estou eu com um gráfico, né? Para eu falar no gráfico, eu preciso do plano cartesiano. Então, eu tenho aqui os nossos referenciais, seriam o eixo X e o eixo Y. No eixo X, eu vou utilizar o tempo, então, o tempo que é dado em minuto, né? E o meu eixo Y, ele vai representar o volume. E aí, o que está acontecendo? Esse segmento que vocês estão vendo desenhado aqui em vermelho, ele corresponde ao quê? Cada pontinho sobre ele, cada par ordenado, ele tem um X e um Y. Então, de alguma maneira, à medida que eu vou caminhando sobre esse segmento, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o tempo está passando e que o volume está aumentando, né? Então, por exemplo, aqui no instante 2 minutos, se eu venho aqui, ó, e subo na vertical, o que vai acontecer? Eu vou determinar um Y. E o que esse Y vai ser para mim, né? 12 aqui, ó, tá vendo? Então, um par ordenado sobre esse segmento vermelho, ele representa, o X dele representa um instante, T, né? E o Y dele representa o volume. Então, o que eu tenho aqui? Uma representação gráfica. Gente, tudo isso nós vamos estudar detalhadamente, tá? Então, é só para introduzir para vocês que a ideia de função, ela tem uma definição, mas ela serve para representar inúmeras situações reais em que eu tenho grandezas, por exemplo, aqui eu tenho uma grandeza tempo e eu tenho uma outra grandeza volume. E essas duas grandezas, elas estão vinculadas, elas estão relacionadas. Então, a cada instante, a cada minuto, eu posso medir o volume. Então, o volume ele pode ser dado em função do tempo. Então, eles estão conectados. Você me dá um instante, eu te dou o volume. Você me dá um instante, eu te dou o volume. Então, aqui, por exemplo, no instante 3, o volume é 17. Então, essa maneira de representar é uma maneira usando tabela, mas a gente também tem aqui uma maneira que é utilizando o quê? Utilizando gráfico. A gente vai aprender a construir e a gente tem que aprender a ler, construir. Por que você fez aqui um segmento reto? Não seria uma curva toda ondulada? Né? Por que aqui é uma reta? Por que não é uma parábola? Né? Então, assim, cada situação que a gente for representando, a forma como as grandezas se relacionam é que vão nos ajudar a determinar se o gráfico é uma reta, se é uma parábola, se é uma coisa toda cheia de curvas. E a nossa última maneira de representar é a maneira algébrica. Então, o volume, depois que a gente faz um conjunto aqui de análise, também pode ser dado, então aqui, ó, em vermelho, tá vendo? O volume, V, entre parênteses, eu estou querendo dizer que o V está sendo dado em relação a T, então o volume depende do tempo, o volume varia de acordo com o tempo. E do lado direito aqui da minha igualdade, eu estou expressando a forma como o volume varia. Então, de alguma maneira, eu posso medir o volume
utilizando essa regra. Então, quanto vale o V de 1? Professora, quanto que vale o V de 1? Qual é o volume no instante 1? Então, se eu tenho a regra dada, eu viria aqui, no lugar do T, eu colocaria 1. Então, quanto vale o volume no instante 1? Sabendo que a regra é essa, é 5 vezes 1, somado com 2. Então, lembra que lá atrás na nossa tabela a gente falou que era 7? Pela regra também a gente obtém o valor 7. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? Que função, ela, apesar de ter essa definição, né, a função é uma relação que pega um elemento de um conjunto e relaciona com o elemento de outro conjunto, a ideia prática de função está muito relacionada ao fato de eu me deparar com situações em que eu observo alguma coisa variando e percebo que a variação dessa coisa influencia na variação de outra. Então, essas coisas que eu estou falando, muitas vezes na matemática a gente chama de variáveis ou de grandezas, né? Então, no caso ali do nosso exemplo, a gente viu que é possível medir o volume, a grandeza, volume, a variável, volume, em função do tempo, desde que eu tenha outras informações, que foi no caso ali eu dizer para vocês, eu tinha um volume, eu tinha um balde, o balde já tinha 2 litros, e ele foi colocado numa torneira, e eu dei a vazão da torneira, certo? Embaixo de uma torneira. Então, também outra coisa que a gente vai ter que trabalhar é que função pode ser representada de 4 maneiras. Uma maneira contextualizada, falando, né, descrevendo em forma de texto, utilizando uma tabela. Galileu fez isso muito bem, utilizando o gráfico, que foi aquele segmento de reta, e também de uma maneira algébrica, que vai ser muito útil para a gente, pessoal. Então, para começar, temos isso daí, tá ok? E só para começar, tá, pessoal? A gente vai estudar isso detalhadamente, ok? Então, obrigada e fiquem bem. Estamos juntos.